Deus fez uma promessa a Abraão, assegurando-lhe que ele teria uma descendência incontável, mais numerosa do que as estrelas no firmamento, por um período exato de 430 anos. Os descendentes de Abraão, conhecidos como israelitas, enfrentaram a condição de escravidão na terra do Egito. O líder supremo do Egito era o faraó. Em resposta à situação, Deus despachou Moisés até o faraó, ordenando-lhe que permitisse a partida do povo de Deus. Contudo, Faraó recusou-se a acatar a vontade divina. Assim, Deus desencadeou uma série de terríveis pragas sobre o Egito, demonstrando seu extraordinário poder. Durante esse período, Deus exerceu sua autoridade sobre todas as divindades egípcias, provando repetidamente sua supremacia. Algumas pessoas no Egito reconheceram a divindade de Deus e responderam a ela, embora Faraó continuasse resistindo. A última praga que Deus enviou não foi a mais devastadora. A pior delas foi quando Deus enviou um anjo da morte para tirar a vida dos primogênitos de todas as famílias, tanto dos seres humanos como dos animais. Conforme narrado na Bíblia, o lamento era intenso no Egito, pois nenhuma família escapou da tristeza de perder alguém. Faraó chamou Moisés durante a noite e deu a ordem para que o povo de Israel deixasse o Egito, cumprindo assim a previsão divina. Moisés e os demais israelitas partiram com pressa, não tendo tempo nem mesmo para fermentar seu pão. Isso é a razão pela qual os judeus ainda celebram a festa dos ázimos, onde consomem pão sem fermento. Durante a saída do Egito, Moisés liderou uma multidão de cerca de 600.000 pessoas. Deus os conduziu através de um pilar de nuvem durante o dia e um pilar de fogo durante a noite. Esses sinais espetaculares serviram como um lembrete constante de que Deus estava sempre presente, guiando-os a cada etapa do caminho rumo à terra prometida. Mais adiante, no livro de Números, capítulo 20, Moisés e a congregação chegaram ao deserto de Zim. Lá no primeiro mês, o povo ficou em Cádesh, e nesse lugar Miriam faleceu e foi sepultada. No entanto, a congregação enfrentou uma escassez de água, o que levou à sua reunião e à expressão de descontentamento. Moisés, Arão e o povo entraram em conflito. Eles questionaram Moisés, alegando que assim como seus irmãos pereceram perante o Senhor, porque ele os trouxe para o deserto, onde estavam destinados a morrer, juntamente com seu gado. Eles se queixaram de terem sido retirados do Egito e trazidos para um lugar desolado, sem recursos como grãos, figos, videiras ou romãs, e ainda sem água potável. Diante dessa situação, Moisés e Arão se afastaram da assembleia, indo até a entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com os rostos em terra. Nesse momento, a glória do Senhor se manifestou diante deles. O Senhor então dirigiu-se a Moisés, instruindo-o a pegar o cajado e reunir a congregação junto à rocha que estava à vista. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que ela fornecesse água ao povo e a seus animais sedentos. Contudo, frustrado com a atitude do povo, Moisés optou por golpear a rocha em vez de falar com ela, desobedecendo assim a ordem divina. Moisés tomou o cajado diante do Senhor, como instruído, e reuniu a assembleia diante da rocha. Ele então repreendeu o povo rebelde, anunciando que água seria trazida da rocha para saciar sua sede. Moisés levantou a mão e golpeou a rocha 2 vezes, resultando em um jorro abundante de água que a congregação bebeu, assim como seus animais. O Senhor dirigiu-se a Moisés e a Arão, questionando por que eles não haviam confiado nele para manter sua santidade aos olhos do povo de Israel. Deus declarou que, devido a essa desconfiança, Moisés e Arão não seriam permitidos conduzir a assembleia até a terra que ele anteriormente lhes prometera. Nos eventos anteriores registrados em Êxodo, o Senhor havia instruído Moisés a golpear uma rocha para que dela jorrasse água. A comunidade israelita deixou o deserto do pecado e seguiu em viagem, de acordo com as ordens divinas, acampando em diferentes locais. Em Refidim, contudo, não havia água disponível para o povo saciar sua sede. O povo se desentendeu com Moisés, exigindo que ele providenciasse água para eles. Moisés respondeu, perguntando por que eles estavam brigando com ele e colocando à prova o Senhor. Embora o povo estivesse sedento, eles continuaram a questionar Moisés, acusando-o de tê-los tirado do Egito apenas para enfrentarem a morte de sede, juntamente com seus filhos e gado. Diante dessa situação, Moisés clamou ao Senhor,
expressando sua perplexidade quanto à forma de lidar com esse povo. Ele se questionou sobre qual era o seu papel nessa circunstância e como poderia atender às necessidades dessas pessoas que estavam sob seus cuidados. Quando Moisés estava quase sendo apedrejado pela indignação do povo, o Senhor respondeu-lhe orientando-o a avançar diante da multidão. Deus instruiu Moisés a levar consigo alguns dos anciãos de Israel e pegar o bastão com o qual havia ferido o rio Nilo. Deus disse a Moisés para ir até a rocha em Horebe, bater nela, e dela jorraria água para que o povo pudesse beber. Moisés seguiu essa instrução na presença dos anciãos de Israel. Ele atendeu ao comando divino, e esse local ficou conhecido como Masa, devido ao conflito e à prova que os israelitas haviam apresentado ao questionar se o Senhor estava verdadeiramente entre eles. No entanto, houve um episódio posterior, registrado no livro de Números, capítulo 20, em que Moisés desobedeceu às ordens de Deus. Em vez de falar com a rocha para que ela fornecesse água, como Deus havia ordenado, Moisés a atingiu com seu bastão. Essa desobediência resultou em consequências. Foi a segunda vez que Moisés bateu na rocha para trazer água, a primeira sendo registrada no livro de Êxodo, capítulo 17. Portanto, Moisés foi punido por Deus por bater 2 vezes na rocha, indicando que sua desobediência teve um preço, conforme relatado no livro de Números. Nos eventos relatados em Êxodo 17 e também em Números 20, vemos que Moisés bateu na rocha 2 vezes. No entanto, uma distinção importante é destacada no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios. Nessa passagem, a Escritura nos ensina que a rocha no deserto tinha um propósito divino, simbolizando a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, compartilha essa compreensão. Ele enfatiza que nossos ancestrais estiveram sob a proteção da nuvem divina e atravessaram o mar, sendo batizados por Moisés na nuvem e no mar. Além disso, eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, referindo-se à rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha simbolizava Cristo. Quando Deus instruiu Moisés a golpear a rocha em Êxodo 17, havia um propósito mais profundo, o de estabelecer uma imagem profética de Cristo, nosso Redentor. Este conceito é reforçado em outros textos das Escrituras, como nos Salmos e em Isaías, onde se afirma repetidamente que Cristo é nossa rocha e pedra angular, sendo ferido por nós e trazendo águas vivas. Em João 4,10, Jesus responde a uma mulher, mencionando o dom de Deus e aludindo à ideia de que ele é a fonte da água viva. Assim, ao longo das Escrituras, essa conexão é estabelecida, enfatizando que a rocha no deserto e os eventos relacionados a Moisés prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, que se tornaria a verdadeira fonte de salvação e vida eterna. Se me pedisses, tu terias pedido para que eu te desse água viva. Além disso, o livro de Hebreus enfatiza que Cristo morreu uma única vez, tornando desnecessário qualquer outro sacrifício pelos pecados. Portanto, na ocasião em que o Senhor instruiu Moisés a ferir a rocha no deserto, a intenção era que isso ocorresse somente uma vez. Assim como a cena retratada em Êxodo 17 prefigurava o sacrifício único de Jesus para trazer salvação. No episódio posterior em Números 20, Deus orientou Moisés a falar com a rocha, preservando assim a imagem estabelecida em Êxodo 17. Quando Moisés escolheu novamente ferir a rocha, ele essencialmente distorceu o quadro pintado anteriormente em Êxodo 17. Deus, em sua sabedoria, corrigiu esse equívoco. Caso contrário, poderíamos ter interpretado erroneamente a imagem da rocha, chegando à conclusão equivocada de que Cristo deveria ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Assim, Deus repreendeu Moisés para garantir que a verdadeira representação da rocha fosse preservada, impedindo-o de entrar na terra prometida como consequência desse erro. Durante esse processo, Deus criou uma nova representação para estabelecer uma compreensão correta da salvação. Isso incluiu a exclusão de Moisés da entrada na terra prometida. O Senhor utilizou essa situação para ilustrar que não podemos alcançar a salvação, simbolizada pela terra prometida, por meio das obras da lei, representadas por Moisés.
Em vez disso, a salvação é alcançada somente por intermédio das obras de Jesus, personificadas em Josué, cujo nome em hebraico é Yeshua, o equivalente a Jesus. Para concluir nossa discussão, gostaria de perguntar qual canção de adoração teve um impacto significativo em aproximá-lo de Deus. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.